Este é o vídeo definitivo sobre a PCE, Prova de Competência Específica. Eu vou te contar tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber sobre a PCE. Eu sou Amanda Calil, sou advogada aqui na Espanha e sou assessora jurídica do Migra, Estudar na Espanha, o único cursinho pré-vestibular pensado para você, brasileiro, que quer fazer o vestibular na Espanha. Com este vídeo eu vou te contar todos os detalhes da PCE, começando, que é essa PCE? O que de acho é PCE? Pois bem, PCE é a sigla de Prova de Competência Específica e nada mais é do que o vestibular para fazer uma universidade na Espanha. Só que é um vestibular específico para pessoas que formaram o ensino médio, que terminaram o ensino médio fora do território espanhol. Então, se você é brasileiro e estudou o ensino médio em qualquer outro lugar que não foi a Espanha, você obrigatoriamente deve fazer a PCE, porque é o vestibular, é a forma de você acessar as universidades na Espanha da maneira ordinária, da maneira normal, comum, como qualquer outra pessoa na Espanha acessa. Então seria o equivalente ao Enem. O Enem brasileiro não é válido na Espanha, então você precisa fazer algo que seja equivalente. E assim é a PCE. Essa prova de competência específica é o vestibular para você poder usar a nota e pedir uma vaga nas universidades espanholas. Onde você pode fazer esse vestibular? Graças a que o vestibular está gestionado por uma universidade que existe no Brasil, que é a UNED, Universidade Nacional de Educação à Distância, você pode fazer esse vestibular estando ainda no Brasil. Você não precisa vir à Espanha para fazer. E se você não mora no Brasil, se você mora no Chile, nos Estados Unidos, no Paraguai, essa universidade também tem sede em muitos países, na maioria dos países, inclusive. Então, mesmo que você esteja morando em qualquer país do mundo, quase todos, você vai poder fazer essa prova do vestibular. Você pode fazer na sede da UNED, da onde você está morando. Por exemplo, se você mora em Nova York, a UNED tem sede em Nova York. Mas se você está no Brasil, a sede da UNED está em São Paulo, somente em São Paulo. Em todo o Brasil, você teria que viajar até São Paulo para poder fazer esta prova. A inscrição na prova é online, é no site da UNED ASIS. Você vai entrar, o site está aqui para você ver. Mas a prova é presencial. Você tem que comparecer às instalações da UNED para poder fazer a prova. Existem 2 chamadas anuais, 2 editais, 2 convocatórias para fazer essa prova por ano. Uma prova que acontece entre o final de maio e começo de junho e outra prova que acontece em setembro. Isso não significa que você pode entrar na universidade 2 vezes por ano. As entradas universitárias na Espanha são anuais. Você só pode entrar durante o primeiro semestre letivo, que acontece em setembro de cada ano. Então, por mais que tenha 2 convocatórias desta prova de vestibular, a entrada, a aplicação na universidade só acontece uma vez. Portanto, se você perdeu a primeira chamada, que é a chamada de maio e junho, fazer a chamada de setembro pode não ser tão interessante. É ideal a gente ver quais são as vagas remanescentes que sobrou na universidade para saber se realmente vale a pena você fazer a chamada de setembro ou é melhor você continuar estudando e fazer a chamada do vestibular já do ano seguinte. Como você pode fazer essa prova? Pois para poder fazer essa prova, você precisa fazer o reconhecimento do seu ensino médio. Se você estudou o ensino médio em uma escola que se chama IB, que é o Bacharelado Internacional, ou você estudou em alguma universidade, algum ensino médio da União Europeia, ou estudou em algum colégio espanhol estrangeiro, como pode ser o Miguel de Cervantes, você faz esse reconhecimento através do próprio site da UNEASIS. Se você estudou em um colégio de ensino médio normal, ou inclusive até o supletivo, fez um high school nos Estados Unidos, ou ensino médio normal lá no Brasil, você precisa fazer esse reconhecimento através do processo de homologação no Ministério de Educação. Então, o primeiro passo para você poder fazer a PCE é ter feito minimamente o reconhecimento do seu ensino médio ou a solicitação de reconhecimento do seu ensino médio. Repito, para que se você ficou com dúvida, não fique mais. Estudou no IB, num colégio espanhol no estrangeiro, como pode ser o Miguel de Cervantes em São Paulo, ou na União Europeia, você faz o reconhecimento via UNEASIS. Estudou em qualquer outro tipo de colégio, ensino médio, no Brasil, seja supletivo, seja em seja o que for, precisa fazer o reconhecimento através do processo de homologação no Ministério de Educação. Esse processo pode demorar entre 2 meses e até 8 meses, dependendo de onde você aplique. Então, se planeja com tempo.
Se você ficou com alguma dúvida sobre o processo de homologação, manda um e-mail para o meu escritório, info@estudiomigratório.com, que a gente, como consultor externo, se você for aluno do Migra, tem desconto lá no escritório. Quem pode fazer a PCE? Qualquer pessoa, não importa em que ano você terminou o seu ensino médio, pode fazer a prova de competência específica, desde que o ensino médio esteja reconhecido. É dizer, fez o processo de reconhecimento via UNE, ASES ou via Ministério de Educação, você está habilitado a solicitar para fazer a prova, a inscrição para fazer a prova na PCE. Não importa que você terminou o seu ensino médio há 10 anos, não importa que você terminou há 2 anos ou há 15 anos, você tem o direito a fazer a PCE desde que o seu ensino médio esteja já reconhecido ou pelo menos a solicitação de reconhecimento do ensino médio. É uma pergunta muito recorrente que a gente recebe no Migra. Pessoas que terminaram o ensino médio há 10, 15 anos e acham que a PCE é só para recém-formados. Não, você pode sim ter terminado o seu ensino médio há 15 anos e querer fazer agora a prova do vestibular. Por que fazer a PCE? A gente tem 3 principais razões para você fazer a PCE. A primeira é que é a via de acesso ordinária, é a via normal para entrar nas universidades. É a via principal, é acesso através do vestibular. E como você fez um ensino médio no estrangeiro, o vestibular que você deve fazer é a PCE. Existem outras vias de acesso? Sim, mas são vias secundárias que você deveria cumprir todos esses requisitos. A principal forma de ingresso nas universidades, igual acontece no Brasil, é através do vestibular. E, portanto, você deve fazer a PCE. O segundo motivo por qual você deve fazer a PCE é que se você acabou de se formar, existe uma alta probabilidade, se você acabou de terminar o ensino médio, de que você não encaixe em nenhuma outra opção de via de acesso. Então, é a única forma que você teria para poder entrar nas universidades públicas espanholas. E a terceira razão que você deveria fazer a prova da PCE é que, inclusive, essa prova também é aceita em algumas universidades particulares. Então, se você não quiser fazer uma universidade pública e quiser fazer uma universidade particular, ou, inclusive, quiser ter a universidade particular como plano B, a nota da PCE também vai ser utilizada. Se você ainda não está inscrito nesse canal, não perde mais tempo, se inscreve, que aqui o Migra tem tudo o que você precisa saber sobre as universidades da Espanha. Quanto tempo demora para poder sair o resultado da PCE? Pois é bastante rápido, tá? A UNE, em 2 semanas, 3 semanas no máximo, já está lançando as notas no sistema desde da data da última prova. Então, se aconteceu de que as suas provas aconteceram no final de maio, talvez você espere um pouquinho mais, porque ela lança as notas umas 2 semanas depois da última prova que foi feita, que costuma ser sobre o dia 10 de junho. Cada ano, as datas exatas mudam. Você precisa consultar exatamente no centro de aplicação para saber quando vai ser a data exata que você deverá fazer as provas de competência específica. O custo para você fazer a PCE é algo em torno de 250 euros. As inscrições da PCE ocorrem de maneira online e você pode pagar com cartão de crédito e cartão de débito. Então, no próprio sistema, você vai marcar todas as opções das provas que você quer se inscrever e vai sair lá a opção de pagar com um cartão. É um custo aproximado de 250 euros. Você pode estar se perguntando por que o nome é provas de competência específica. Por que é em plural se a gente está falando de um vestibular? Pois muito simples, porque nessas provas você não se inscreve de um conjunto, você não faz uma inscrição, você se inscreve em diferentes matérias que vão fazer um conjunto de provas. Por isso o nome é em plural. Você vai selecionar exatamente quais são as matérias que você quer fazer. Tem uma oferta muito grande de matérias, você pode selecionar e escolher qualquer delas, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 ou até 6 matérias, um máximo de 6 matérias para poder fazer a prova. Na maioria das universidades, o critério para utilizar a nota da PCE é que você tenha feito minimamente as matérias básicas de acesso que qualquer outro espanhol teria feito. Então a gente sempre recomenda que você faça mínimo 6 provas. Essas 6 provas gerais que um espanhol faria aqui são compostas por 4 provas da fase geral e 2 da fase específica. As 4 da fase geral são: uma prova de idioma estrangeiro, que você pode escolher entre português, inglês, francês, etc. Uma prova de língua e literatura espanhola, uma prova de história da Espanha e uma prova de matemática. Essas 4 vão compor a fase geral. E depois a gente vai ter 2 provas de fase específica, que vai depender de que graduação você gostaria de estudar. Exemplo, quer estudar medicina? A gente recomenda biologia e química. Quer estudar alguma matéria da área de humanas? A gente recomenda geografia e economia. Você quer estudar alguma da área de exatas? A gente recomenda que você faça matemática
matemática aplicadas e física, ou economia e física, aí tem que avaliar exatamente qual é a graduação exata que você gostaria de estudar. É verdade que em algumas universidades basta que você faça 4 provas que são a da fase geral e é suficiente para entrar. Mas como o ideal é que você aplique para o máximo de universidades públicas possíveis, a gente sempre recomenda, o Migra sempre recomenda que você faça as 6 provas necessárias. Como funciona o cálculo das notas da PCE? Primeiro que eu te falei é que a gente precisa do ensino médio. Por que é obrigatório esse reconhecimento do ensino médio? Porque na Espanha, a forma de entrar, a nota máxima para você entrar na universidade via vestibular é 14 pontos. Desses 14 pontos, a gente vai utilizar 6 pontos referente às suas notas do ensino médio, 4 pontos referente às provas da fase geral, aquelas 4 provas que eu comentei, e 2 pontos referente a uma prova específica e outros 2 pontos à seguinte prova específica. Então, fazendo o cálculo, a gente tem que a sua nota do ensino médio tem um peso de 60% da nota geral, as 4 provas da fase geral, um 40%, e as 2 provas da fase específica, os outros 40% da nota. Então, é importante que você selecione muito bem as matérias que você quer fazer para ter certeza absoluta que você vai conseguir alcançar o máximo necessário e entrar na universidade dos seus sonhos. Então, como forma de exemplo, eu vou te dar um cálculo que poderia ser o seu, dependendo da sua nota de ensino médio. Primeira coisa que você vai fazer é somar todas as notas do segundo ano, todas as notas do terceiro ano e dividir pelo número de matérias que você somou. Se o resultado, por exemplo, for um 8, a gente vai fazer uma regra de 3 entre esse 8 equivalente a uns 60% da nota. Então, fazendo essa regra de 3, se eu tô dizendo que o seu ensino médio vai ter um peso de 60%, ao fazer a regra, esses 8 pontos que você tem no ensino médio equivale a ter um 4,8 na nota. A gente vai guardar esse 4,8 aí e vamos para a prova da PCE. Nas provas da PCE, as 4 provas de caráter obrigatório da fase geral, cada prova vai valer 10 e vai ter o peso de 1 ponto. Então, no final, você vai ter acesso a 4 pontos. Se na soma dessas 4 provas gerais você conseguir uma média de 7, o equivalente a ter um 7 nesses 4 pontos necessários, depois da regra de 3, é 2,8. Então, a gente vai jogar aí, reservar junto com aqueles 4,8. E vamos para a fase específica. Na fase específica, você vai ter que fazer 2 provas. Cada uma vai valer 10, mas o peso vai ser 2 se você fizer as matérias corretas. Neste caso, imagine que nessas 2 provas, se você quer fazer, por exemplo, medicina, você fez biologia e química e a sua média dessas 2 notas foi um 9, porque você é um craque em biologia e química. Então, esse 9, como o peso é de 4, 2 por cada matéria, vai ser equivalente a 3,6. A gente vai jogar lá de novo com aquela primeira nota. E agora vai somar. 4,8 mais 2,8 mais 3,6 é igual a 11,2. Então, se o máximo que você pode obter é um 14, você chegou a um 11,2. Essa vai ser a sua nota para poder solicitar a vaga na universidade. Por exemplo, se você quer estudar medicina com uma nota de 11,2, é bastante complicado. A maioria das universidades da Espanha, 99%, vão ter médias superiores a 12. Então, é muito complicado você conseguir passar em medicina. Mas com essa nota, você passaria em outras graduações. Então, é importante ter uma nota de ensino médio muito boa e tirar uma nota na PCE também excelente. Pois esse é o vídeo sobre tudo que você precisa saber da PCE. E se você ficou com alguma dúvida, pois contata com o Migra, que é o único cursinho pré-vestibular para a Espanha com suporte em português, que você vai se entender com ele para poder tirar todas as suas dúvidas e poder entrar nas universidades espanholas. Tchau!